Tudo bem? Então vamos começar aqui os comentários do terceiro capítulo do livro Conversando com Deus, do autor Neale Donald Walsch. E qual que é o objetivo dessa série de vídeos? Eu vou comentar todos os capítulos do volume 1 e a ideia é pegar os conceitos, a sabedoria desse livro e trazer para a prática. Como é que a gente pode pegar esses conceitos e aplicar de uma forma bem prática na nossa vida para que a gente atinja juntos aí a plenitude, a felicidade e que você passe a conquistar tudo aquilo que você merece aí como ser humano. Nesse terceiro capítulo, ele fala de um ponto muito importante que é o autor, no caso, nessa conversa com Deus, ele pergunta para Deus se a gente deve seguir o caminho do amor e não do medo, como a gente viu no capítulo 2. Se a gente deve sempre seguir esse caminho, que esse é o caminho mais assertivo, esse é o caminho onde leva a gente para a felicidade, no final das contas, esse é o caminho de Deus. Porque se esse é o caminho correto, por que a grande maioria das pessoas sempre acaba tomando as suas decisões pelo medo e não pelo amor? Então ele fala aqui de uma coisa interessante, que nós, seres humanos, temos uma cultura de acreditar que as pessoas bem-sucedidas serão aquelas mais fortes, mais hábeis e mais espertas. E em qualquer situação onde você se veja ali, onde você acredita que você não vai ser nem o mais forte, nem o mais hábil, nem o mais esperto, você se sente fragilizado, inseguro e acaba tomando as suas decisões pelo medo de ser inferior a outras pessoas mais fortes, mais hábeis e mais espertas, e aí você segue o caminho do medo, e o caminho do medo sempre te leva para um caminho de sofrimento, para uma realidade onde você não gostaria de estar, onde você está sofrendo, onde você está inseguro, onde no fim das contas você está vivendo uma vida no medo. E por que será que a gente tem essa cultura, de acreditar que sempre os mais fortes, hábeis e espertos é que vão se dar bem, é que vão ter uma vantagem sobre nós? Primeiro porque a gente acredita nessa cultura de separação, ou seja, não tem uma unidade. Se alguém está vencendo, é porque eu estou perdendo. Se alguém é bom, é porque eu sou ruim. E isso é uma grande bobagem, isso não faz o menor sentido. Na verdade, esse sentimento que a gente tem de escassez, uma crença, de que se alguém está com muito tem que ter alguém com pouco, é um dos grandes problemas que leva as pessoas a não conseguirem conquistar aquilo que elas querem. Algumas pessoas sim, uma porcentagem bem menor da população, acreditam em abundância, acreditam que quanto mais eu tenho, mais outras pessoas terão. Quanto mais uma pessoa é forte, mais forte eu posso ser, e todo mundo cresce juntos. Mas a grande maioria da população, até por ter aí uma vida muito voltada para a mídia, a educação da grande maioria das pessoas veio da TV, e a TV ela tem um culto à genialidade. Então a TV ela sempre defendeu que algumas pessoas nasceram mais hábeis, como esportistas. Esse jogador nasceu genial, ele tinha uma luz desde que nasceu, e eles acabam não focando no esforço que essa pessoa teve, de tudo que ele teve que se dedicar para poder conquistar aquilo, e principalmente pelo fato dele acreditar dentro dele, muito antes de ser qualquer coisa, que ele poderia sim ser um grande esportista, por exemplo. Se você for investigar um pouco mais a fundo a carreira desses esportistas, um pouco mais a fundo do que de uma camada bem superior, bem rasa, onde a mídia acaba focando, que é essa coisa de que o cara é um gênio, ou nasceu super esperto, nasceu super hábil, qualquer coisa assim, você vai perceber que teve ali muito, muito esforço dessa pessoa para atingir o que ele atingiu na carreira dele, falando aqui de um esportista, por exemplo, mas isso serve para empreendedor, isso serve para qualquer carreira, qualquer coisa que você queira seguir. Você pode sim ter uma facilidade para alguma determinada coisa, você pode sim ter uma paixão
por alguma determinada área, mas você tem que se esforçar demais para que aquilo dê certo, né? Você tem que se dedicar para que aquilo dê certo. E normalmente quando você tem uma área de paixão, é mais fácil você se dedicar porque você adora fazer aquilo, você é apaixonado pelo processo e não só pelo resultado. Então aqui já tem um primeiro ponto importante no livro. Enquanto você achar que você só vai ser alguém na vida, que você só vai ser uma pessoa feliz e de sucesso se você for o mais forte, o mais hábil, e isso de nascença, que é como se, vendo pela perspectiva de Deus, Deus escolheu algumas pessoas para serem especiais e a grande maioria para ser medíocre. É difícil acreditar nisso, né? Então, se você tem que tirar isso de você, tirar esse pensamento de escassez, tirar esse pensamento de divisão e voltar para um pensamento de união, para um pensamento de abundância, e dentro desse pensamento você se conecta com o amor e não mais com o medo. Sempre que você pensa em conectar-se com o amor, pense que você está agindo sem medo, está agindo de uma forma corajosa, está agindo de acordo com a sua essência, de acordo com quem você é, e sem todos esses medos que a gente tem, de medo de ser julgado, medo de perder o amor de alguém, medo da morte, medo da doença, medo de ficar pobre, todos esses medos que a gente tem que acabam influenciando demais a nossa vida, e esse, infelizmente, é o caminho para frustração, é o caminho para que você não conquiste tudo aquilo que você quer. Então, ponto muito importante aqui, haja sempre de acordo com o amor, e uma forma de você sair desse caminho do medo é perceber que você sim tem condição de ser tudo o que você quiser ser, desde que haja um esforço e uma entrega para aquilo, e uma vez que você se entrega para isso, acreditar num mundo de abundância, onde quanto mais gente rica tem no mundo, mais gente rica terá. Quanto mais gente com saúde tem no mundo, mais pessoas com saúde existirão, e por aí vai. Outro ponto de decisão importante aqui, que você precisa ter na sua vida, é decidir o que ouvir. Você tem que começar a perceber quando as pessoas vêm falar com você, quando as pessoas vêm te dar algum conselho, alguma dica, qualquer coisa nesse sentido, se aquele conselho ou aquela dica é um conselho de amor ou de medo, né? Isso a gente às vezes se confunde um pouco, porque muitas pessoas, por amar você, vão comunicar o medo, e normalmente esse medo está dentro delas, e ela, por gostar de você, ela quer para você aquilo que ela quer para ela, sempre, né? Mas como ela está linkada ao medo, ela vai comunicar medo para você, e você tem que decidir o que ouvir, ou o que você vai levar para a sua vida daquilo que você ouve. Então, às vezes, você está tomando uma decisão de tomar um outro caminho na sua vida para buscar novos rumos, para ser uma pessoa melhor, para ter um futuro mais especial. E as pessoas que têm medo de ir para esse futuro melhor, de repente mudar um pouco o rumo de como as coisas estão acontecendo atualmente, quando ela tem esse medo para fazer isso na vida dela, ela acredita que você também não deveria fazer na sua, porque ela acha perigoso e ela não quer uma pessoa querida correndo risco. Só que esse medo é ilusório e, mais do que tudo, é dela, não é seu. Então você precisa prestar muita atenção quando você for falar dos seus projetos, quando você for falar desse autoconhecimento que você está buscando, de querer crescer como indivíduo. As pessoas vão, a grande maioria das pessoas, né, 95% pelo menos das pessoas, vão ser contrárias a isso, porque elas têm muito medo do desconhecido, muito medo do novo, muito medo de ir para caminhos que elas não conhecem, e elas vão transmitir isso para você, não porque são pessoas ruins, porque não querem seu crescimento, é porque elas querem para você aquilo que elas querem para elas, e naquele momento, se a gente for falar da grande maioria da população, as pessoas vibram no medo e deixam de crescer e conquistar tudo aquilo que elas poderiam ser por estar vibrando sempre no medo. Então você tem que começar a perceber, quando alguém vem te dar algum conselho, se aquilo não é um medo daquela pessoa e ela está de repente transmitindo isso para você. Isso é muito importante. Ele diz aqui também nesse capítulo que você tem que ser quem você
é. O que é isso? Nós somos formados por corpo, mente e espírito. Quando ele diz que você tem que ser quem você é o seu espírito mais do que tudo. Você tem um corpo, você tem uma mente, que é o que a gente utiliza como veículos para ter essa nossa experiência aqui na Terra, mas, antes de tudo, primordialmente você é o seu espírito. E o seu espírito, ele já sabe o que é o melhor para você. Ele sabe exatamente, em cada decisão, em cada ponto da sua vida onde você tem que decidir quem você quer ser ou o que você quer fazer, o seu espírito, a sua alma, a sua essência, ela sabe exatamente qual é o melhor caminho. Só que muitas vezes a gente acaba tomando decisões não pela essência, não pelo espírito, ou se você preferir, pelo coração, e a gente acaba tomando decisões pela razão. E sempre que quando você vai pela razão, você está indo por uma programação mental, que na grande maioria das vezes não é você em sua essência, é apenas o que programaram em você, principalmente ali de uma faixa de 0 a 7 anos, depois um pouco mais de 7 a 12 anos, e aí você tem essa programação mental que pouco tem a ver com você, com a sua essência, com o seu espírito. Tem muito a ver com o que as pessoas disseram quem você deveria ser e não aquilo que você sente realmente que é quem você deve ser. Então, a gente passar a olhar para os nossos sentimentos, para aquilo que a gente diz, né, que vem do nosso coração e não da nossa razão, é uma habilidade que você precisa desenvolver para que você passe a tomar decisões mais assertivas na sua vida. E você vai perceber que com bastante frequência, principalmente no início, quando uma decisão vem do coração, a razão vai negar isso. Ela é um pouco oposta a essa decisão do coração e ela vai tentar te tirar daquilo. Mas você sabe, todas as vezes na sua vida que você tomar uma decisão pelo coração e não pela razão, essa decisão sempre é assertiva, sempre ali no futuro você diz que foi a melhor coisa que você fez. Muitas vezes quando você toma uma decisão pela razão, ou seja, por esse amontoado de informações que você tem, um amontoado de crenças e conceitos que você tem na sua mente que vieram de outras pessoas, às vezes dá certo, porque às vezes são crenças positivas, às vezes dá errado, porque são crenças limitantes, crenças negativas. Então é muito importante adquirir essa habilidade e ter a fé de acreditar 100% no seu coração, acreditar 100% na sua intuição, porque aí você está tomando uma decisão de acordo com quem você é. Então aqui nesse ponto, o que ele diz? O autor pergunta para Deus, né? Então a vida é uma escola? E ele diz, não, a vida de forma alguma é escola, é uma escola, como muitos sábios disseram aí ao longo dos tempos. A vida não pode ser uma escola, porque na escola você vai para aprender coisas que você ainda não sabe. E aqui, nessa nossa experiência aqui na Terra, nós viemos para experienciar coisas que nós já sabemos. Então, a gente vai ter que experimentar aquilo que a nossa alma, que o nosso espírito já sabe conceitualmente. Como é que a gente começa a perceber isso? Você pode ser uma pessoa bondosa no sentido de que você se sente como uma pessoa bondosa. Você olha para as pessoas com bondade. Quando você vê alguma coisa, vê um filme na TV onde tem bondade, você sente ali uma relação com aquilo, você sente empatia por pessoas que são bondosas. Só que às vezes você não está experimentando bondade na sua vida. Então, o que você tem feito de bondade realmente? Você tem ajudado alguma instituição? Você tem feito algum trabalho voluntário? O que você faz que representa bondade, né? Muitas pessoas têm bondade apenas com pais, filhos e familiares mais próximos. Só que isso é uma bondade mais ou menos, porque quando você ajuda uma pessoa que você ama muito, aquilo te dá um prazer imenso, imediato. E você já sabe disso. E aquilo você vê todos os dias o resultado daquilo, e aquilo acaba até inflando mais o seu ego de ver que aquela sua ajuda tem um feedback constante. Quando você vai ter uma bondade com uma pessoa que você nunca mais vai ver, você não vai ter esse feedback. Então,
Você acha que é uma pessoa bondosa, e com certeza você é, mas provavelmente pode ser que você não esteja praticando a bondade no seu dia a dia. Então vale a pena parar um pouco, pôr a mão na consciência e pensar um pouco. Será que eu sou uma pessoa bondosa, sim ou não? E será que eu estou praticando a bondade no meu dia a dia? Quais foram as ações que eu fiz na última semana, no último mês, que foram ações bondosas para com as pessoas? E de repente você percebe que você tem uma coisa dentro de você, na sua alma, no seu espírito, que é ser uma pessoa bondosa, e você não pratica isso no seu mundo exterior, tendo ações mesmo, ações práticas que você possa colocar num caderno ali. Fui ajudar tal instituição, fiz tal trabalho voluntário por 1 hora, fui doar sangue, seja o que for. Então, deixa de ser conceitual para ser uma experiência. A gente já sabe tudo que a gente veio aqui para fazer no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Só que a gente acaba não tendo essas experiências porque a gente acaba deixando a razão sobrepor toda essa nossa intuição e essa sabedoria divina que a gente tem, e aí você acaba não praticando a bondade no seu dia a dia porque você está correndo atrás de ganhar dinheiro e de comprar coisas e de viver experiências que só elevam o seu ego. Então, o que acontece? Por que as pessoas têm esse vazio interior tão grande? Porque você tem ali no seu espírito, na sua alma, uma pessoa bondosa, querendo fazer a bondade, ter isso como uma experiência, e não, você está tendo experiências de prazer imediato, às vezes só indo em festas, bebendo, procurando entretenimento, que não tem problema nenhum você procurar entretenimento, mas aquilo que é maior dentro de você, estou usando aqui como exemplo da bondade, você não pratica em nenhum momento. Isso dá uma sensação de incongruência, é por isso que as pessoas ficam tão mexidas e tão confusas com a própria vida, porque é incongruente. Você dentro de você tem uma pessoa, por exemplo, bondosa, e na prática você não pratica aí nenhuma atividade de bondade para com as pessoas, principalmente com pessoas que você nem conhece, com seres humanos simplesmente. Então, entender isso, quem você é interiormente, na sua alma, no seu espírito, e imediatamente praticar aquilo, ir para a ação, é o que vai fazer você ter essa congruência daquilo que você sente, de quem você é e daquilo que você pratica. E isso sim é um caminho essencial, uma jornada maravilhosa pela felicidade. Experimente uma única vez fazer isso e você vai ver que você nunca mais vai querer deixar, porque realmente é imediato o prazer, essa sensação de completude vem porque tudo está congruente. Você é uma pessoa, você sente aquilo, você realiza ações práticas com relação àquilo, e aí você vai ter resultados espetaculares com relação a tudo isso. Um outro conceito que ele traz nesse capítulo é a questão da dualidade, ou seja, para existir o calor precisa existir o frio. Para você considerar algo alto, você tem que comparar aquilo com alguma coisa que é baixa. Assim como para existir o bem, precisa existir o mal. E ele diz que essa é a experiência de Deus, por isso que ele criou tudo que a gente vive. Para ele entender quem ele é, ele precisa criar aquilo que ele não é. Então, se existe Deus e o diabo, como dizem por aí, na verdade é tudo uma coisa só. Para existir o amor, precisa existir o oposto, que é o medo, para você entender e viver o que é o amor. O que eu acho que a gente traz aqui como uma questão prática para usar na nossa própria vida? Você pode estar num momento onde você está num processo de evolução, crescendo como pessoa, como indivíduo. E com certeza você tem aí todo um passado que pode ser que você não se orgulhe desse passado, de coisas que você fez, da pessoa que você era, por o quanto você não se dedicava a autoconhecimento, não se dedicava a evoluir, e muitas pessoas ficam presas, né, e lamentando, se no passado eu teria feito isso ou aquilo, hoje seria diferente. Hoje seria diferente, com certeza,
Mas você só está nesse processo agora de crescimento e evolução e com toda essa sabedoria e conhecimento do que é melhor, porque você vivenciou toda aquela parte, de repente, do que não era tão bom para você. Então, para você estar nesse momento da sua vida, no momento presente, onde você vai estar numa jornada de evolução, né? Pode ser que esteja no começo, pode ser que já esteja nisso há um tempo, mas para que você esteja nesse ponto de sabedoria, conhecimento, entendimento, até para julgar que seu passado não foi tão bom de repente, você teve que passar por tudo isso. Você teve que conhecer um passado ruim, atitudes ruins que você teve, comportamentos ruins que você teve, para entender o que é um comportamento melhor, para entender o que é uma atitude melhor, e é aí que você vai pautando todas as decisões da sua vida. Então o primeiro ponto é, você precisa sim honrar o seu passado, honrar os seus erros, honrar os seus defeitos e a partir de tudo que você viveu e aprendeu, começar a construir um futuro. Então, para existir o seu eu hoje, do jeito que ele é, precisou sim do seu eu do passado exatamente como foi, com cada decisão, com cada experiência, com tudo que você viveu. E para existir um eu do futuro muito melhor, tem que existir esse eu hoje, do jeitinho que ele é, praticando novas ações, novos comportamentos com tudo que você aprendeu. Então, de forma alguma, fique aí se lamentando com o seu passado, caso ele não tenha sido incrível, nem também preso no passado, caso ele tenha sido espetacular e como era bom no passado. Não, você só é hoje por tudo que você vivenciou, coisas boas e ruins, e você pega esses aprendizados, tudo que você viveu, para começar a modelar quem você decide ser no futuro, de acordo com tudo que você viveu e que você aprendeu, que transformou em quem você é hoje, nesse momento presente, no aqui e agora. O que você pode aprender e utilizar para ser uma nova pessoa melhor no futuro, e cada vez melhor, porque não existe um limite para isso, você só vai evoluindo, cada vez mais e honrando cada uma das etapas, cada uma das pessoas que você se relacionou. E aqui vem um ponto muito importante, né? Eu estou dizendo que sim, você tem que tomar todas as suas atitudes e decisões pelo amor, pelo coração, pela intuição, de acordo com quem é o seu espírito, mas você tem que partir para ação. Você tem que fazer sempre ações práticas. Você primeiro muda dentro, para depois mudar o exterior, mas uma vez que você cuidou de como é dentro, você tem que partir para ação imediatamente. Não pode só ficar vivendo sentado, meditando embaixo de uma árvore, porque senão, se fosse para você viver assim, você não teria nascido. Estou imaginando que você nasceu aqui no Brasil, em uma cidade que pode ser uma metrópole como São Paulo, de repente uma cidade menor no interior, mas você tem que viver de acordo com o ambiente que você está, que você nasceu, e não negar esse ambiente de forma alguma. Então é muito importante você entender que se você está vivendo essa experiência aqui na Terra do jeito que ela é, do jeito como você percebe ela, é para que seja exatamente dessa forma o seu caminho de evolução e crescimento. E como é que você vai ir para a ação? Como é que você vai fazer para ter essas experiências na prática? É sempre nos relacionamentos. Relacionamentos com pessoas. Então, não adianta você se tornar uma pessoa teórica que passa o dia estudando, passa o dia meditando, passa o dia adquirindo conhecimento. Tudo isso é muito importante, mas é um passo 1. Você tem que partir para a ação, e essa ação vem diretamente com os relacionamentos. Com cada pessoa que você se encontra no seu dia a dia, você tem que decidir quem você quer ser naquele momento. Uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, uma pessoa criativa, uma pessoa alegre, uma pessoa que leva alegria ou uma pessoa que leva o medo. É uma pessoa que deixa aquela pessoa, depois da relação ali com você, mais confiante, ou deixa ela mais insegura, deixa ela com raiva. Você tem que decidir isso a todo momento.
E você só vai realmente ser quem você realmente é na sua essência através dos relacionamentos. Então, honre muito cada um dos seus relacionamentos. Cada vez que você tem um encontro com uma pessoa, cada vez que você conversa com uma pessoa, seja pessoalmente, seja à distância, através de internet, telefone, o que for, honre muito isso e decida em cada momento quem você quer ser, quem você será nessa relação com essa pessoa. E depois que essa pessoa tiver esse encontro com você, ela saiu de lá como? Saiu mais feliz, mais realizada, ou mais insegura, com medo ou com raiva. Passa a prestar atenção nisso tudo, que você vai ver que a sua vida vai mudar na prática, como eu digo aqui, completamente, e você vai começar a vivenciar melhores resultados, de mais felicidade, mais alegria, e vai passar naturalmente a vibrar mais no amor e não tanto no medo, e naturalmente vai começar a viver de acordo com quem você é, de acordo com a sua essência. Outro ponto que ele aborda aqui nesse capítulo, o autor pergunta para Deus o que são, afinal de contas, os espíritos. Se existem espíritos bons, espíritos maus, como é que tudo isso funciona. Então ele fala aquela passagem que muitas religiões dizem, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, os espíritos, no fim das contas, cada um dos seres humanos é como se fossem um pedacinho de Deus. E se tem espíritos bons e espíritos ruins, ou vamos dizer, pessoas boas e pessoas ruins, que são maldosas, por exemplo, tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. Porque, como a gente já disse aqui, para existir a luz, precisa existir a sombra. Então, cada uma das pessoas que você encontra, que você tem contato, que existem no mundo, elas são sim um pedacinho de Deus. Isso são os espíritos. E cada um desses espíritos habitam um corpo, né, um veículo, que é o nosso corpo, e temos o nosso cérebro aí, que acaba trazendo pra gente a nossa mente, que é essa voz que a gente tem interior, que às vezes tem crenças fortalecedoras, crenças positivas que nos ajudam a crescer, e às vezes tem crenças negativas, limitantes, que só fazem a gente viver no medo e na escassez. Então, o que são os espíritos no fim das contas, ou o que é Deus no fim das contas? Deus está em tudo, no que é bom e no que é ruim, porque para você experimentar o que é bom, você precisa conhecer o que é ruim para ter uma comparação, e cada um dos espíritos, cada uma das pessoas é um pedacinho de Deus. Então você é sim um pedacinho de Deus, uma fagulha divina, né? Como algumas pessoas dizem. Então, se você é um pedacinho de Deus, que é esse ser supremo, né? Dessa inteligência espetacular e suprema, se você é imagem e semelhança de Deus, como você pode ser uma pessoa que não se ama? Como você pode ser uma pessoa que não é autoconfiante, uma pessoa que não acredita em você mesmo, que está sempre vibrando no erro, no fracasso e na escassez, se você é um pedacinho desse ser supremo, ou no final das contas você é a imagem e semelhança dele, você é esse ser supremo. Quando você entende isso, você passa a viver com muito mais autoconfiança, que é uma questão essencial para que você tenha uma vida feliz e que conquiste resultados. É você simplesmente entender que você é tudo isso. Você não é menos que ninguém, você é exatamente como todo mundo, um pedacinho de Deus. Quando você incorpora isso, entende isso e passa a viver com isso, tudo muda na sua vida. Então, toda vez que você estiver inseguro, com dúvida, com medo, triste, lembre-se que você é sim a imagem e semelhança de Deus, esse ser supremo, espetacular, e você não deve fazer comparação com outras pessoas ou espíritos, mas tudo que eles podem, você pode também, de acordo com quem você é, do seu jeito, que é sempre, sempre o jeito certo. Então você pode conquistar qualquer coisa que você quiser, porque você merece, e sempre será, não comparativamente com uma outra pessoa, sempre do seu jeito, do jeito que você é,
do jeito que você merece ser e conquistar tudo aquilo que você quer, de acordo com o seu espírito, com a sua alma, com o seu coração. A mensagem final que eu quero deixar aqui para você é isso. Eu tenho esse mantra que eu sempre repito ele, e é um mantra que faz uma diferença absurda na minha vida, e é o que me dá confiança, alegria e felicidade para ser quem eu sou hoje. O mantra que é? É você acreditar, você ter a fé, confiar que tudo o que acontece na sua vida acontece por apenas 3 motivos. Ou é para a sua felicidade, ou é para o seu crescimento, para a sua evolução como pessoa, ou é para a sua proteção. O que eu quero dizer com isso? Sempre que acontecer algum momento na sua vida, onde é um momento de felicidade, e eu estou dizendo aqui nas pequenas coisas, o que a gente chama de pequenas coisas, quando você está na companhia de um amigo, está na companhia de uma pessoa que você ama, às vezes não fazendo nada, às vezes você está brincando com uma criança, pode ser seu filho, seu sobrinho, ou filho de um amigo. Nessas coisas que a gente chama de pequenas, são momentos de felicidade. Então, seja extremamente grato por esses momentos de felicidade e viva o momento presente. Aproveite ao máximo esse momento, no momento presente, para que você tenha essa felicidade e seja muito grato por isso. Vão ter outros momentos que algumas questões na vida vão aparecer como problemas, dificuldades, obstáculos. Entenda que esses problemas, dificuldades e obstáculos são para o seu crescimento e para a sua evolução. E normalmente é bem no problema que está a solução para o seu crescimento e para a sua evolução. Então seja extremamente grato por essa oportunidade que veio disfarçada de problema, muitas vezes, e passe a procurar entender qual é o aprendizado, qual é a solução, o que tem ali para que você vá para o próximo passo, para o próximo nível de evolução. Esse próximo passo, esse próximo nível de evolução sempre vem com uma oportunidade disfarçada de problema, disfarçada de dificuldade, e quando você aprender a enxergar isso, você será uma pessoa muito mais bem-sucedida, muito mais abençoada e muito mais grata por tudo isso. Então, apareceu um problema, uma dificuldade, agradeça, seja grato por isso e comece a tentar enxergar ali qual que é a solução, qual que é a oportunidade que tem ali. E por último, se você não consegue nem perceber um momento de felicidade numa cena que se apresentou na sua vida e nem entender o que você tem para aprender com aquilo, entenda que aquilo é para sua proteção. Aquilo simplesmente apareceu para te proteger de alguma coisa. Então eu sempre uso exemplo. Se você está atrasado para o trabalho e a hora que você vai sair, você percebe que seu pneu está furado, é uma situação ruim. Pode ser que tenha um aprendizado aí de que você precisa aprender a sair mais cedo, por exemplo, mas pode ser que não. Pode ser que você já tenha esse hábito de sair mais cedo, não tem um aprendizado aí. Que tal você encarar como se isso fosse uma proteção? Você chegar atrasado no trabalho pode ser ruim, mas você pode estar se livrando de um acidente, por exemplo, que vai acontecer ali na frente, e o fato de você atrasar um pouco a sua saída porque vai trocar o pneu te livrou de um acidente. Será que era isso? Será que não era? A gente nunca vai saber. Mas quando você tem essa crença e acredita nisso, você passa a se sentir uma pessoa abençoada. Então você vai chegar no trabalho atrasado como você já iria de qualquer forma, mas você vai chegar feliz, com energia, criativo. Então você pode ter aí, de repente, se prejudicar porque chegou meia hora atrasado no trabalho, mas você vai se prejudicar muito menos do que você chegar meia hora atrasado no trabalho e com raiva e puto com a situação e reclamando de tudo, porque ali você vai perder a meia hora e vai perder o dia inteirinho, porque você não vai render nada ali, não vai trazer nada de bom para você, nem para a instituição que você trabalha. Então essa crença é muito poderosa. Uma vez que você entende, percebe e acredita do fundo da sua alma que você é uma pessoa abençoada, você passa a viver e ter atitudes e comportamentos de uma pessoa abençoada. Isso muda tudo na sua vida.
Você passa de ser uma pessoa que é vítima, que reclama de tudo, que está sempre com mimimi aí, reclamando da vida e do que poderia ser diferente, e passa a ser uma pessoa agradecida, abençoada. E essas pessoas são mais criativas, são mais proativas, são mais produtivas, conseguem realizar muito mais na vida do que pessoas que simplesmente passam pela vida se vitimizando e reclamando de tudo. Então, acredite nessas 3 crenças que eu trouxe aqui para você, que isso vai mudar a sua vida completamente. Tenho certeza absoluta disso. Então é isso. Terminamos aqui os comentários do capítulo 3. Espero que tenha sido útil para você, que tenha ajudado você de alguma forma. Se você acredita que todos esses comentários aqui e conceitos e ensinamentos práticos pode ajudar alguém, compartilha com essa pessoa. Agora você tem aí condição de decidir quem você quer ser. Aquela pessoa que compartilha conhecimento e que faz as pessoas serem mais felizes, elevadas, ou a pessoa que compartilha bobagem, coisa que não leva a nada, ou compartilha desgraça, compartilha notícias que só trazem medo para aquela pessoa, ou não, você compartilha conteúdos que elevam aquela pessoa. Agora é uma questão de você decidir quem você quer ser. Se você quiser receber mais conteúdos sempre voltados para desenvolver a sua intuição, desenvolver o seu poder pessoal, para reprogramação mental, eu tenho um grupo VIP no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição o link. Ele é 100% gratuito e todos os dias lá eu posto conteúdos para pessoas que querem evoluir, que querem ter mais sucesso na vida, querem ser mais felizes como um todo. Tá bom? Super obrigado por ter ficado aqui comigo. Um excelente dia para você e até o próximo vídeo.